Bom dia, galerinha, show! Bom dia, meus amigos amantes do futebol. O Erivan Monteiro nesta belíssima manhã de sexta-feira, como sempre, passando para mais um giro de notícias do mundão do futebol. Eu falei ontem do resultado do jogo do Atlético de Madrid, que no último minuto levou um gol de cabeça e perdeu o jogo na Champions League, relembrando aquela final lá contra o time do Real Madrid, que o Sérgio Ramos fez gol de cabeça. Já se fala em provável substituto de Diego Simeone assim que ele deixar o cargo no Atlético de Madrid. Já era para ter deixado, ó, faz tempo. E quem é? Não é o Filipe Luís, que é um sonho dos caras. Que Filipe Luís, inclusive, rejeitou uma proposta de R$ 1 milhão por mês para renovar com o Flamengo. Ele só vai até o final do ano. Rejeitou uma proposta de 3 milhões do Fenerbahçe da Turquia. E os caras lá estão pensando em Fernando Torres. Papai, Fernando Torres é especulado como provável substituto de Diego Simeone na equipe do Atlético de Madrid, que não merece um treinador daquele, já falei. Será que dá caixa? Será que dá jogo? Será que dá certo? Bom, é outra ideia, outra filosofia, é um cara que jogava no ataque, quem sabe ele consiga fazer esse time ser mais brilhante, mais bonito, porque o Diego Simeone, cara, só joga para marcação, só joga para trás, é um time reativo, então não dá. Tivemos jogos da deliciosa Champions League, Série B, o Erivan Monteiro sempre atento aos jogos. Amanhã teremos Campeonato Brasileiro, Fortaleza Esporte Clube, que vem de uma vitória para cima do Vitória. Será que consegue arrancar algum pontinho do terceiro colocado Palmeiras de Parque Antártica, que vai muito bem, obrigado, está muito bem, obrigado em todas as competições que está disputando, cotadíssimo ao título da Libertadores. Temos Copa Libertadores, o Flamengo ontem foi assaltado, muita reclamação com a arbitragem, o Filipe Luís dizendo que o árbitro quis ser protagonista mais do que os jogadores, e quando isso acontece o espetáculo fica comprometido. Quer dizer, reclamações daqui, reclamações dali. Cara, se fosse o meu time eu também ficaria puto. Só que eu sempre fui um cara verdadeiro. A Conmebol quer diminuir o número de times brasileiros na competição intercontinental, porque os brasileiros estão tomando de conta. Já tomaram as últimas 6, 2 do Palmeiras, 2 do Flamengo, uma do Botafogo e uma do Fluminense. Os caras querem diminuir. Então, isso aí, Flamengo, infelizmente, vai acontecer mais vezes dentro dessa competição, porque os caras são tendenciosos. O sonho deles é diminuir a quantidade de brasileiros, até que volte a ser forte de novo o futebol chileno, o equatoriano, principalmente o argentino. Os caras querem porque querem diminuir a participação dos brasileiros dentro da Libertadores, visto que Boca Juniors, visto que o River Plate, que são os maiores de lá, hoje não assustam ninguém. E ninguém dá moral para o melhor time argentino hoje lá na atualidade, que é o Racing, que está comendo pelas beiradas, vai para a semifinal. É um time perigosíssimo. Mano. Claro que o time não vai deixar de reclamar, vão fazer uma nota de repúdio contra a arbitragem, tem que reclamar mesmo. E aquele gol que o Estudiantes fez ontem contra o Flamengo, Flamengo 2, Estudiantes 1, pode ter deixado vivo, bem mais vivo do que se imaginava o Estudiantes para o próximo jogo, que vai disputar em casa. E, meu amigo, com certeza lotado. Não é um time bom, o time do Flamengo é muito melhor, tanto coletivamente como individualmente, mas vai ter que provar isso lá na Argentina, que é mais complicado. E o Erivan Monteiro prova de segunda a sexta-feira que aqui é o melhor canal de notícias do mundo do futebol. Então, meu irmão, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like todos os dias para a gente continuar crescendo na plataforma. E aqui tem tudo do mundo do futebol junto daquela opinião diferenciada que você só encontra aqui, garanto para você. Vamos começar de Série B, que o Botafogo ontem não saiu de um empate com o Operário de 1-1. Hoje às 7 horas da noite o Novo Horizontino, quinto colocado, recebe o Atlético e se ganhar entra para o grupo dos 4 que se mantém ali na elite para subir para o futebol brasileiro, hein, pai? Será que o Novo Horizontino bate o Atlético? Bom, é o início da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, meus amigos, beleza? Nós tivemos aí, pela Libertadores, eu já falei, o Flamengo bateu a equipe do Estudiantes por 2-1. No outro jogo, a LDU bateu o São Paulo. Ei, São Paulo, hein? Puta merda, São Paulo, vou te falar, futebol feio, fraco. Até que jogou bem, teve várias chances, mas
O time da LDU foi fatal, foi letal, e tirar 2-0 de um time que sabe jogar, bem treinado, que disputa todas as bolas, vai ser difícil. Não impossível, porque vai jogar em casa, com o apoio da torcida. Não é também assim um time do outro mundo, esse LDU pode tirar. Agora o problema é como é que entra a cabeça do cara já perdendo de 2-0. Vai ter aquela cera, vai ter aquela catimba equatoriana. Os caras não são bobos, o time sabe jogar, o time sabe o que faz, bem treinado. Complicou um pouco para o São Paulo. Você acredita na classificação do São Paulo no próximo jogo? Eu acredito. Ficou um pouco difícil, mas eu acredito que o São Paulo consiga levar a melhor na próxima semana. Mas eu quero saber a sua opinião, que é a sua opinião que vale aqui, beleza? Na Sul-Americana, dentro de casa, não conseguiu fazer o resultado. Alianza Lima 0, Universidade do Chile 0. E eu acho que complicou as coisas aí pro lado do Alianza Lima, hein, pai? Mas vamos ver, tudo vai se resolver na próxima semana. E na deliciosa, na gostosa, na melhor competição de futebol do mundo, jogos da Champions League ontem, e o Barcelona com 2 gols de Marcos Rashford, Barcelona 2, Newcastle 1, Sporting de Portugal 4, Kairat Almaty 1, Manchester City se aproveitando de uma expulsão do jogador da equipe do Napoli, 2-0 Manchester City no início dessa Champions League 25-26, Copenhague 2, Bayer Leverkusen 2, tivemos também Clube Bruges 4-1 para cima do Mônaco, sem dó nem piedade, amassou. E o Galatasaray até que saiu na frente contra o Frankfurt. Porém, o Frankfurt, depois que levou esse gol, meu irmão, passou o rodo e foi 5-1. 5-1 para o Frankfurt da Alemanha para cima do Galatasaray. Esses times da Turquia, eu vou te falar, os caras gastam uma grana preta, mas na hora do pega pra capar, eu vou te falar, o time do Fenerbahçe nem chegou a se classificar para a Champions League. Já o Galatasaray, que se classificou, já levou a primeira sola. 5-1 para o Frankfurt da Alemanha. Jogos esses que foram os jogos de ontem da Champions League. Amanhã tem Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A. O Erivan Monteiro sempre atento às novidades, aos jogos e aos placares, para trazer para você aqui, deixar você sempre bem informado. Então, meu irmão, fiquem todos com Deus. O videozinho de hoje está acabando, mas eu quero agradecer a participação de todos vocês durante a semana, as inscrições, as curtidas, os likes, os comentários. Participe do Erivan Monteiro no YouTube, fique por dentro de tudo que acontece no mundo da bola, com aquela opinião diferenciada, sem mimimi, sem passação de pano, sem babação de ovo, só a verdade nua e crua. Erivan Monteiro, se inscreve, ativa o sino, deixa o seu like e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Vamos que vamos fazer o Erivan Monteiro chegar nos 5 mil inscritos até o final do ano, e eu conto demais com o apoio de vocês.